Neste vídeo, iremos apresentar a importância e o hábito da leitura e a diversidade textual, além de entrevistas com especialistas da área da língua portuguesa. Bom, a leitura é o ato de ler, também um meio de compreensão. O hábito de ler é de grande importância, pois exercita o cérebro e nos ajuda a interpretar e compreender sobre os demais assuntos do dia a dia. Também nos ajuda a formar opiniões e a crescer nosso conhecimento. Assim como a leitura, a escrita também é de grande importância. As duas estão interligadas. Quando lemos, descobrimos inúmeras palavras diferentes e importantes, que vão possibilitar uma melhor escrita, sendo ela clara e objetiva. Agora, iremos falar sobre a diversidade textual e os gêneros textuais. Alguns tipos de gêneros textuais são o propagandismo, o dissertativo, o narrativo, injuntivo, o jornalístico e a carta. Neste momento, vamos dar início às entrevistas. Muito presente no nosso dia a dia. Para você, como isso implica na leitura e na escrita? A diversidade cultural eu vejo como um ganho para a sociedade, porque por meio dela, da diversidade, nós temos hoje vários tipos de textos dos quais podemos nos apropriar. Por exemplo, os quadrinhos de super-heróis que a gente vê hoje na banca é um gênero textual. Receitas são gêneros textuais. Artigos de jornal são gêneros textuais. Textos de artigos em Facebook também são gêneros textuais. Então, nós hoje temos uma diversidade imensa de gêneros textuais. E isso é um ganho para a sociedade porque estamos nos comunicando. Com o passar do tempo, eles vão se transformando, se atualizando, como a gente vê com o gênero textual carta, que se transformou no e-mail e está se modificando com o passar do tempo. Pode ser que exista um outro aplicativo ou mecanismo que faça ele ser ainda mais rápido do que já é. Mas os gêneros textuais estão sempre se modificando de acordo com a sociedade. E eles são um ganho para quem sabe utilizar. As pessoas que não se adequam aos gêneros textuais, claro que vão se sentir prejudicados porque não vão saber utilizá-los e vão se sentir sanados, prejudicados de certa forma por não poder utilizar, por não saber usar, por não se identificar. O que pode acarretar quando usamos somente um gênero textual ou não sabemos usar os gêneros textuais? Bem, hoje nós temos diversos gêneros textuais, mas qual prejuízo temos se não soubermos utilizar o nosso pensamento para determinado gênero? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos o mecanismo do WhatsApp, que é comum e todo mundo se comunica por meio dele. A linguagem que a gente utiliza no WhatsApp, ela é encurtada, ela é abreviada, ela tem o uso de gírias e isso só acontece porque estamos próximo daquela pessoa com a qual nós estamos nos comunicando por meio do aplicativo. Porém, quando só utilizamos determinado gênero textual, a gente não consegue articular o nosso pensamento de forma a se adequar aos outros gêneros. Por exemplo, se eu só ficar no WhatsApp, só me utilizar desse meio de comunicação e precisar, de repente, fazer uma redação em determinado momento da minha vida, eu posso até saber falar sobre o tema da redação, mas como eu vou articular as minhas ideias com a escrita
se eu não estiver habituado a escrever naquele gênero textual. Então, para a gente se utilizar dos vários gêneros textuais que tem hoje, nós precisamos de conhecimento daquele gênero. Por exemplo, como eu vou pedir para você escrever uma carta se você nunca escreveu uma carta e não souber como fazer isso? Para você escrever uma carta, você precisa ter uma data, ter a assinatura do remetente, todos esses detalhes básicos que uma pessoa que já conhece esse gênero textual vai saber. Se você já conheceu, já viu em determinado momento da sua vida, pelo menos algum modelo de carta, você vai saber o como escrever aquele gênero. Porém, se você nunca escreveu na vida, se você nunca ouviu, você vai ter dificuldade. É a mesma coisa com quem utiliza só determinado gênero. Ele não consegue articular o pensamento dele para se utilizar dos outros. Se você só fica naquele meio de comunicação e precisa em determinado momento partir para outro, você vai encontrar dificuldades. Quem fica só no WhatsApp, por exemplo, vai ter dificuldade na redação de escrever em gênero formal, porque para o WhatsApp você usa gírias e exatamente na redação é o que você não pode fazer. Então, o estudante hoje em dia ele precisa estar ciente de que quem se utiliza dos determinados, dos variados gêneros que a gente encontra hoje em dia, tem ganho, porque ele só tende a ganhar se ele souber adequar o pensamento e a escrita dele para os variados gêneros textuais. Bill Gates citou: meus filhos terão computadores? Sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Frases de Bill Gates, criador da Microsoft. Nós, como seres humanos, aprendemos olhando o que acontece ao nosso redor. Nós somos mestres em copiar uns aos outros. Isso acontece com a cultura, gírias, sotaque e até tradições. As pessoas aprendem novos hábitos e aceitam novos pensamentos quando passam muito tempo com outras pessoas. Eu convivo com pessoas de diferentes lugares do Brasil, mas mesmo entre bairros ou até entre grupos de pessoas a gente consegue perceber isso. Eu frequentemente me vejo usando gírias que vi outras pessoas usando, mesmo tendo conversado com elas por pouco tempo. E não há surpresa quando vemos que a maioria das pessoas de sucesso falam que boa parte do seu sucesso veio de alguém que os ensinou. Mark Zuckerberg teve Steve Jobs, Messi teve Guardiola e Bill Gates teve Warren Buffett. Pessoas que tiveram sucesso tiveram pelo menos uma pessoa na sua esfera de influência que já tinha muito sucesso. Foram dessas pessoas que eles adotaram hábitos e a mentalidade que eventualmente os levaram para o sucesso. Entretanto, você agora deve estar pensando: muito legal isso tudo, mas eu não conheço ninguém bem-sucedido. Meus amigos são apenas pessoas normais. E é exatamente aqui que aparece o benefício da leitura. O livro é exatamente as palavras, ideias, a mentalidade, os conselhos e até a experiência de uma grande pessoa. Tudo isso amontoado em um monte de papéis que podem ser levados para qualquer lugar do mundo. É quase o equivalente em ter aquela pessoa falando com você. 75% das pessoas que se tornaram milionárias disseram ler ao menos 2 livros por mês. Bill Gates disse que ler mais de 50 livros por ano dá a ele uma vantagem competitiva enorme. Warren Buffett disse passar 80% do seu dia lendo. O verdadeiro benefício da leitura é que você pode pegar e escolher a dedo as pessoas que você quer que estejam em seu grupo de influência e que eventualmente irão afetar em como você se tornará como pessoa. Quando você lê, você consegue enxergar através dos olhos do autor. Há tantos livros por aí escritos por pessoas que já alcançaram sucesso em quase qualquer campo. Suas ideias, pensamentos e palavras estão todas esperando para serem compartilhadas. Se quiser falar sobre política, tenha ideia com presidentes.
Se quiser ser mais espiritualista, pergunte a Gandhi. Se quiser saber como discursar, pegue dicas com os maiores palestrantes do mundo. Assim, você indiretamente estará adicionando um amigo ao seu grupo de amigos. Um amigo que é normalmente mais velho, sábio e significantemente mais bem-sucedido. E quando você faz isso, você estará adotando algum dos seus pensamentos e hábitos, porque é isso que nós fazemos sendo seres humanos. E é isso que eventualmente irá te levar um pouco mais perto do sucesso. Então é isso. A grande dica de hoje é se desafiar a ler mais. Vamos falar de gêneros textuais. Eles são os tipos de texto que usamos no Enem, no dia a dia ou no trabalho. Suas palavras formam um texto, e as formas desse texto são os chamados gêneros textuais. Se eu te falar que existe um cursinho online, onde você assiste aulas maneiríssimas, estuda tudo pro Enem com tranquilidade, diversão, vou estar te dando um exemplo de propaganda. O texto propagandístico é a publicidade e os anúncios que vemos no dia a dia. Normalmente tem uma quebra na expectativa padrão. Referências pop, efeitos visuais. A publicidade quer chamar sua atenção para induzir o consumo daquele produto ou daquela mensagem. Nem sempre o caráter é de venda. Algumas propagandas têm a função de instruir, de informar, não de vender alguma coisa. Sabem a campanha do Zé Gotinha? Esse é um exemplo de publicidade informativa. Mas eu que só escrevo textão no Facebook, poderíamos classificar ele como dissertativo. Um dos gêneros mais importantes. Ele é utilizado na redação do Enem e na FUVEST. O texto dissertativo nada mais é do que a sua opinião sobre um determinado assunto. Ele precisa ser claro e fácil de entender. É essencial basear seus argumentos com dados, notícias e exemplos. Se você estiver escrevendo uma redação de prova ou algo mais sério, vai precisar seguir mais uma estrutura definida. Se for uma dissertação mais genérica, como um editorial de jornal, dá para sair um pouco do padrão. De qualquer forma, é importante você escrever sua opinião de um jeito mais impessoal. Suas ideias ficam mais definidas e vão ter um julgamento melhor. Já no texto narrativo, existe um relato da história. Temos os personagens, sendo as pessoas ou objetos da história. E temos também o narrador, que é o cara que conta essa história. Às vezes rola um mashup, onde o narrador também é um personagem, como o Ted de How I Met Your Mother. Ou temos um narrador observador, aquele que só conta o que acontece. E ainda, o narrador onisciente. Tipo Deus, ele sabe tudo o que acontece. Dentro de um texto narrativo, é muito comum perceber um fio condutor, chamado de trama. A trama passa por momentos diferentes. O auge deles é o clímax, ou o ponto alto dos conflitos. Respeitar o tempo desses momentos dá um ritmo para a história. Quando falo de tempo, não é se está calor ou frio. O tempo da minha história é como vou contá-lo. Ela pode ser linear, seguindo um tempo cronológico. Posso quebrar esse tempo numa narrativa digressiva, para deixar a trama mais interessante ou misteriosa. Assim faziam Machado de Assis e Clarice Lispector. Eles narram suas histórias num vai e vem. Esses flashbacks são digressão. A digressão dá a impressão de máquina do tempo, mas isso aumenta a dificuldade do texto, já que a narrativa digressiva é muito mais psicológica. Falando em texto difícil, temos o injuntivo. São os textos de instrução, como por exemplo, os manuais das coisas que compramos. Ligue na tomada, faça aquilo. Os verbos no imperativo indicando o que você deve fazer. Ele é objetivo, técnico e contém toda a informação necessária para te explicar melhor. As receitas culinárias ou bulas de remédio também são bons exemplos disso. Agora, se estamos falando de um poema, estamos diante do gênero artístico. O objetivo central dele é a reflexão, muitas vezes levando o espectador a um momento de catarse. Esse texto é livre, com estrutura fluida, utilizando-se de muitos recursos diferentes. Ele pode ser ambíguo ou nonsense. Em geral, ele terá linguagem simbólica, carregada de significados. A própria propaganda incorpora recursos do texto artístico. Aliás, todas as manifestações, como filmes e séries,
séries do Netflix. Ou sabe aquele textão do Face? Também pode ser arte. Esse texto ele é totalmente subjetivo e podemos entendê-lo de jeitos diferentes. Conceito chamado de plurissignificação. A obra pode ser interpretada de diversas maneiras. Sabe aquela frase? Não sei nem o que dizer, só sentir. No texto jornalístico, temos informação e imparcialidade. É preciso passar todos os fatos ocorridos. O que aconteceu? Onde? Como? Com quem? Uma reportagem de qualidade terá todos esses detalhes das informações. A linguagem do texto jornalístico vai depender bastante do veículo. Você está escrevendo uma matéria de fofoca ou uma reportagem para o Jornal Nacional? Boa noite, até amanhã. Por último, temos a carta. Ela não segue o padrão. Uma carta pode ser formal ou informal. Vai depender bastante do destinatário. Em temas de redação, muitas vezes ela caiu com o objetivo de convencer, mudar a opinião do outro. A principal característica da carta é a interlocução. Antes do Zap Zap, as pessoas conversavam por carta. Diferente dos outros textos, você conhece seu público. Como uma carta de reclamação ao Procon, você sabe exatamente quem é o destinatário da carta. Na abertura, tem um vocativo para quem estou enviando. Na conclusão, uma despedida. Por fim, damos um fechamento com uma assinatura. Em geral, no vestibular, eles pedem que o candidato assine quem está escrevendo a carta. É bastante coisa, a gente sabe. Saber diferenciar suas características e diferenças é um conhecimento que você vai aplicar diariamente.